Eu vou ver o meteoro Brasil. É fácil entender por que o governo Collor caiu. Meu patrãozinho aqui, ó, na futura casa da Dinda, vai ser aqui a casa da Dinda. Como você pode ver, tem freezer, tem aparelho de som melhor do que o do Lula, tem tudo aqui, a futura casa da Dinda aqui, do meu patrãozinho. Difícil mesmo seria entender como esse cara chegou na presidência da República. Que Deus ajude o presidente da República, que Deus ajude os seus ministros, que Deus ajude o nosso povo. Essa é uma história sobre promessas que cumpre uma promessa. Porque já faz um tempo que a gente prometeu pra vocês que ia falar sobre 1989. Obrigado, minha gente. Até um outro dia. E agora, no segundo turno, dia 17 de dezembro, o senhor vai votar? No Fernando Collor de Mello. Muito bem. É isso aí, minha gente. É assim que ele fala, não é? Bom, eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Cláudia Raia e também votei no Fernando Collor de Mello. Parte da explicação para a ascensão do Collor está no apoio da imprensa. E esse apoio já começou no ano anterior à eleição. Essa capa da revista Veja é de 23 de março de 1988. Ela é emblemática, mas não é a única peça publicitária que o jornalismo brasileiro produziu para a campanha do Collor. Para entender como ele tinha todo esse apoio da imprensa, você tem que entender as origens dele. Collor vinha de uma família tradicionalmente envolvida em política. E em mais de uma oportunidade, essa família transformou política em caso de polícia. O pai de Fernando Collor é Arnon de Mello. Arnon é o único senador da história do Brasil que matou um colega dentro do parlamento a tiros. Isso aconteceu. Um senador matou o outro no plenário. E o registro em áudio dessa confusão, que aconteceu em 1963, ainda existe. Os guardas retirem do plenário o senhor senador Silvestre Péricles e solicito que também façam o mesmo com o senhor senador Arnon de Mello. A história dos tiros disparados por Arnon de Mello não vem ao caso agora. Tudo que você precisa saber agora é que ele queria matar um cara que era um inimigo local dele lá, chamado Silvestre Péricles, também senador. Só que aí, o Arnon de Mello, pai do Collor, errou os tiros e acabou acertando um outro senador chamado José Cairala, que era do Acre e não tinha absolutamente nada a ver com a história. O fato é que o pai do Fernando Collor contou com ampla defesa da imprensa até mesmo quando matou um senador dentro do plenário. E essa defesa tinha uma razão de ser. Arnon era o dono das Organizações Arnon, um conglomerado de mídia que incluía jornais, emissoras de rádio e até a afiliada local da TV Globo. Sendo um afiliado da Globo, Arnon foi defendido por um editorial do jornal O Globo. A democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos, dá margem quando o eleitorado se deixa enganar ou não é bastante esclarecido. Aqui o povo de um só estado coloque na mesma casa legislativa um primário violento como o senhor Silvestre Péricles e um intelectual como o senhor Arnon. Para pensar nesse texto. O intelectual é o cara que saca a arma. Já o primário violento é o que quase tomou os tiros. A argumentação é toda loucona e só faz sentido quando você lembra que o Arnon era afiliado das Organizações Globo. O filho dele, Fernando, herdou tudo isso. Essa foto foi tirada pelo próprio Roberto Marinho numa visita a Fernando Collor. A foto era boa, mas para ajudar um membro da família Mello, Roberto Marinho iria muito mais longe. Fernando Collor achava que disputaria o segundo turno com Leonel Brizola. No segundo turno, o adversário até era diferente do previsto, mas os aliados eram os mesmos.
5 dias antes da votação, a TV Record fez uma entrevista de 2 horas com Fernando Collor. Essa entrevista foi no programa Ferreira Neto. Chegou a ser vista por 800 mil pessoas só em São Paulo. Consta que por trás das câmeras, o apresentador fazia gestos com as mãos, incentivando o entrevistado a aumentar ou a diminuir o tom, orientando, ajudando mesmo o candidato. Essa entrevista era mais uma peça publicitária, mas deixou um registro importante. Foi nessa ocasião que Collor disse que o adversário dele poderia confiscar a poupança dos brasileiros. Aí, depois de dizer isso, veio a última grande atração midiática antes da eleição de 89, o debate na TV Globo. A Rede Globo tentou ajudar. Uma versão editada do debate foi exibida nos jornais da emissora posteriormente, junto com pesquisas sobre o desempenho dos candidatos naquele confronto. A edição desse debate continua sendo um dos momentos mais vexaminosos do jornalismo brasileiro. O caso é citado até hoje nos cursos de jornalismo. Em um documentário, a BBC denunciou a fraude comunicacional e entrevistou profissionais da alta hierarquia do jornalismo da Globo. Profissionais que se viram contrariados, num nível ético, num nível moral e num nível técnico. O resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã. E ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Eu, quando fui conversar com o dono da empresa, o Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele que eu não vi esse compasso. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do Departamento de Jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite. Mais tarde, a imprensa brasileira descobriria que apoiar o candidato Collor era bem mais fácil que apoiar o presidente Collor. Assim que tomou posse, ele anunciou um plano econômico com o grande objetivo de combater a inflação. Nesse plano, Collor faria exatamente aquilo que disse que não faria. Confiscou todos os depósitos das cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzados novos. Esses confiscos que o plano está promovendo sobre a poupança privada não vai desestimular novos investimentos, trazendo consequências desastrosas sobre o nível de emprego e o agravamento dos problemas sociais? Vocês pensaram, tiveram preocupação com esse impacto sobre a economia? Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. Nada está sendo confiscado. Todos os ativos que um cidadão tem, ele terá, daqui a 18 meses, corrigido monetariamente, acrescido de 6% de juros. O governo prometia devolver o dinheiro 18 meses depois, só que ninguém acreditava nisso. A história do confisco da poupança no governo Collor está bem resumida nesse livro aqui, que também reúne outras histórias de outros presidentes que fizeram o exato oposto do que disseram que fariam. E esse livro do Chico Otávio e da Cristina Tardáguila ajuda a colocar essa história em perspectiva. No Brasil de 1989, não havia problema mais grave que a inflação, que batia na casa dos 37% ao mês. Você comprava o seu café da manhã e, na hora de comprar o jantar, os preços já tinham sido remarcados. Era um cenário caótico e que agravava as questões sociais. Collor precisava prometer acabar com a inflação. E foi isso que ele fez. Ele prometeu. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Collor também precisava criar medo em torno da figura do adversário dele, e por isso ele disse que, se eleito, o Lula faria o confisco das poupanças. Ser moderno, minha gente, não é querer tomar o dinheiro que você consegue com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança.
Ser moderno não é ficar com o dinheiro que é fruto de um trabalho suado e sacrificado, como quer o outro candidato. Mas isso era o Collor em público. Aqui, você descobre que nas conversas com os assessores da campanha, o Collor já falava em mexer no dinheiro privado desde setembro de 1989. Quer dizer, ele estava mentindo na campanha. Ser moderno, minha gente, é respeitar a poupança. A poupança é sagrada. O que justifica o título. De fato, você foi enganado. Mas não tem nada engraçado nessa história. Na vida privada das pessoas, o confisco da poupança teve um efeito pra lá de dramático. E esse mesmo livro conta uma história que vai ajudar você a entender a gravidade do que foi o confisco das poupanças no governo Collor. Em 23 de abril de 1989, o major reformado do Exército, Dorvalino Siqueira Duarte, de 70 anos, escreveu uma carta de despedida dizendo que o governo o havia levado à falência, deixando sua família na miséria e que não lhe restava alternativa senão morrer. Naquele dia, pouco mais de um mês após o anúncio do Plano Collor, Duarte matou a tiros a mulher, Eli, de 67 anos, a cunhada Edi Semali, de 55 anos, e se suicidou no apartamento da família em Porto Alegre. A empregada da casa, Eni Rocha dos Santos, encontrou os corpos ensanguentados e disse à imprensa que o patrão andava desesperado desde o bloqueio determinado por Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Economia do governo Collor. Aqui na liquidação Jumbo Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta. Conjunto 3 em 1 Nacional 70/70 com caixas de 1.350.000 por 1.249.000 à vista. A história do confisco das poupanças no governo Collor é um alerta sobre duas coisas muito importantes. O primeiro alerta dessa história é sobre a tragédia escondida nas soluções simples, rápidas e milagrosas. Perceba que, pelo menos em tese, o plano Collor fazia sentido. Inflação é preço subindo. Os preços sobem porque tem muito dinheiro circulando. Como acabar com a inflação? É óbvio, é simples. É só tirar o dinheiro das pessoas. Por isso que eu digo, o plano é muito simples, quer dizer, diferentemente dos outros, em que tinha tablita, tinha conversão, tinha um índice diferente, outro índice que mudou e o vetor e sumiu com um pedaço da inflação, esse não tem nada disso. Na prática, a coisa foi bem diferente. Depois do confisco, a economia simplesmente parou. E a burrada era tão óbvia que nem a imprensa, sempre tão amiga de Collor, se propôs a fazer vistas grossas. Os negócios de fim de semana ficam parados em todo o país, no primeiro domingo do plano econômico que muda a vida do brasileiro. Esta é a feira de carros usados do AMB. Todo domingo passam por aqui 20.000 pessoas que querem comprar, vender ou fazer qualquer rolo. Hoje apareceu pouca gente. Eu vim comprar, mas agora o dinheiro não dá mais para comprar. 50 mil cruzeiros não dá para comprar só uma bicicleta agora. O segundo alerta é sobre a retórica nacionalista, sobre a instrumentalização do medo de uma ideologia. Geralmente, esse discurso é usado por quem não tem nada para propor. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Olha só, o livro que a gente mencionou aí no vídeo foi um presente da editora Intrínseca. Eu preciso dizer isso porque é correto. A gente não tem nenhum acordo comercial com a editora, a gente não é pago para recomendar o livro, mas é bem legal, vale a leitura. Outra dica que eu dou nesse sentido é esse livro aqui, chama Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, trata do mesmo assunto. Esse aqui eu não ganhei, esse aqui eu comprei num sebo e comprei há muito tempo atrás. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Diego e Renan, os dois lindos, generosos e agora
ingleses. Beijo!